Hoje vamos falar sobre Crime e Castigo, do Dostoiévski. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, e vim conversar sobre mais uma leitura que eu fiz, um livro que estava na minha meta, né, de 6 livros para 2020. Esse foi o 5º que eu li, estou indo para o último agora, que é a Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Tá? Então, li esse clássico que eu nunca tinha lido, e muito legal, né? Não tem o que falar, né, de Dostoiévski, Crime e Castigo. Eu já sabia, antes de ler o livro, eu já sabia o mote, né, da história, né? Acho difícil quem não saiba. Acho que nesse caso, o próprio título do livro, Crime e Castigo, ele já é meio spoiler, né? Porque o crime em si, ele vai correr só lá pela página 100 desse livro que tem quase 600. Então, eu fiquei pensando, poxa, se eu não soubesse, talvez fosse legal. Não estraga nada você saber a história do livro. Eu acho que um livro, quando ele é muito bem escrito e ele é muito complexo, que ele não tem uma história muito simples, você saber o que se passa no livro não estraga, porque todo o caminho ali, o legal está em todo o caminho que você vai percorrer, né? Então, acho que nesse caso não teria problema nenhum, não tem problema nenhum a gente já saber o que acontece, né? Mas o que me chamou muito a atenção, a sensação legal que dá, é a angústia que a gente passa junto com o personagem. Né, de quando o Raskolnikov então comete o crime, a gente fica naquela neura que nem ele. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Ele vai ser pego, eles vão descobrir. A gente vive a angústia do personagem, né? E a gente passa a viver essa angústia toda que ele sofre após cometer o crime, né? Ele o tempo inteiro achando que ele vai ser pego, que vão descobrir, que todo mundo sabe o que ele fez. Então é bem legal, bem construída essa angústia, né, que a gente passa com o personagem. Sem dar spoiler nenhum, mas no final do livro fiquei com raiva. Puta, pra que isso? Por que ele fez isso? Por que foi assim? É legal. A gente se envolve, é uma história que a gente se envolve bastante com ela. É um livro, eu estava pensando, né, umas semelhanças que ele tem com o Pais e Filhos, por exemplo, do Turgenev, né? Então, porque a gente tem aqui o Raskolnikov, e ele tem um amigo dele, que o Raskolnikov era um estudante de direito, e ele tinha esse amigo na faculdade, que é muito próximo dele, que vai se envolver com a família dele. Que é uma história semelhante ao que tem no Pais e Filhos, né? No Pais e Filhos a gente também tem 2 amigos que são estudantes, e um deles é levado a conhecer e se aproximar da família do outro, né? Outro ponto em comum com o Pais e Filhos é o momento em que o livro se passa, e de como, aqui menos do que no Pais e Filhos, mas de como se fala das mudanças profundas que a Rússia passava naquela época, meados do século XIX, né? No fim das relações servis de trabalho na Rússia, né? A Rússia passa por um processo de modernização e do fim dessas relações de trabalho de servidão. Isso é um tema muito forte no Pais e Filhos, e que a gente vê de passagem aqui também no Crime e Castigo. A gente tem também aqui, em alguns momentos, aparecem questionamentos ou pinceladas sobre vários pensadores da época, várias teorias filosóficas que estavam em
moda ali naquela época. Então é bem bacana isso, essa comparação. Acho que é um tema muito importante, é lógico, na história da Rússia, e ela não passou despercebida pela literatura que a Rússia fazia, né? Então o livro tem personagens assim muito bem construídos. Eu gosto muito do personagem da Sofia, que é uma menina de 18 anos, pobre e que acaba se prostituindo para ajudar a família. Acho muito bonito, muito bem construído o personagem dela. A gente criei uma empatia com ela. É legal a relação entre o Raskolnikov e o detetive lá, o cara que investiga o caso dele, de como tem um jogo ali entre eles, um jogo de xadrez ali entre eles, e um temor e um respeito ali de um pelo outro também. Então, uma leitura, é lógico, fenomenal. Acho que qualquer pessoa em algum momento tem que ler esse livro na vida. E é isso. Então fica a minha indicação para quem ainda não leu. Um dia se programe para ler Crime e Castigo do Dostoiévski, tá bom? Então por hoje era isso. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.